Senhoras e senhores, com sua licença e atenção mais uma vez, muito obrigado, boa tarde a todos, bem-vindos à continuidade dos trabalhos do Security Leaders 2017. Por favor, verifiquem se seus aparelhos de comunicação pessoal estão desligados ou no modo silencioso, pelo que agradecemos. Muito bem, vamos então retomar os trabalhos do nosso congresso, lembrando que todos podem participar, tanto vocês aqui presencialmente, como vocês que nos acompanham pela TV Decision, via YouTube e Facebook. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. E lembrem-se, o telefone para contato do nosso WhatsApp é 999 13 43 74. Repetindo, 999 13 43 74. Obrigado pela atenção. E vamos então ao segundo painel do dia, cujo tema é IoT, o fim das fronteiras digitais e a segurança fora de controle. Para comandar este show, eu chamo mais uma vez ao palco Graça Sermudi. Por favor, vamos recebê-la? Obrigado. Boa tarde, Graça. Muito bem. Comporão este painel o CIO da Opsi-Blum Advogados, Cibele Fonseca. Vamos receber a Cibele. Convidamos também o Chief Security Officer do Banco Agiplan, Marcos Donner. O Chief Information Security Officer na Serasa Experian Latin America, Ramiro Rodrigues. O Head of Information Security and IT Risk Management da IARA, Tiago Galvão. Convidamos também o diretor-geral da Sonic Wall, Arley Brugiato. E ainda o especialista em segurança da informação, Longinos Timochenko. Sejam todos muito bem-vindos. E agora, o boa tarde da Graça. Sim, boa tarde, né? Aquele boa tarde para animar todo mundo. Boa tarde! Tarde. Ah, todo mundo acordado, tomou um cafezinho, então deu para... Vocês, pela internet, eu não consigo ouvir, mas daqui a pouco já vão me dizer se realmente vocês já estão aí, depois do almoço, já tomaram um cafezinho, já estão conectados conosco para participar do nosso painel e das nossas atividades aqui à tarde. Obrigada pela audiência e obrigada também vocês que já retornaram todos, estou vendo aqui, do almoço, já prontos aqui para participar. Gente, eu sou suspeita, cada painel eu acho fantástico, esse tema eu acho genial. Eu acho que a IoT é tudo que a gente vai ver, ouvir, falar e que vai nos desafiar daqui, já está, e daqui para o futuro. E, com certeza, os especialistas, todos eles aqui, vão trazer para vocês aí visões e desafios que eles já estão enxergando, convivendo, e vocês também, com certeza, vão poder trazer para a gente. Para abrir esse painel, nós selecionamos uma matéria, né, que, no caso, foi baseada numa entrevista que foi feita pela Security Report, recentemente, assim que ela entrar aí no vídeo. Essa entrevista eu fiz recentemente, nem todas as indústrias estão preparadas para a IoT, e eu conversei com o Vitor Sena, um dos executivos que tem participado conosco, ontem, inclusive, esteve aqui, né, que é o Head de Segurança e Informação do Grupo NC. E, segundo ele, aqui nessa entrevista, né, os dispositivos interconectados ainda, na opinião dele, são objetos de estudo na indústria farmacêutica. Vulnerabilidades proporcionadas por esses equipamentos ainda desafiam a aplicabilidade em alguns setores mais críticos. A pergunta que fica é: até quando a área de segurança e tecnologia vai conseguir avaliar esses riscos, avaliar a aplicabilidade e conseguir ter controle sobre quando, efetivamente, a empresa vai utilizar esses recursos? O que a gente percebe é que a corrida desenfreada aí pelo uso de tecnologias inovadoras, tanto por parte do negócio, quanto por parte dos consumidores, é cada vez mais premente. Então, a grande questão é realmente se vai ser possível. E olhem só, a gente começa a matéria dizendo que, até o final deste ano, mais de 8 bilhões de dispositivos conectados serão utilizados em todo o mundo, marca que deve superar os 20 bilhões até 2020.
Então, essas inovações e os demais benefícios proporcionados por essa tecnologia, ela vem realmente acompanhada de inúmeros desafios. E é sobre isso que a gente vai conversar nesse painel de debates. Vou fechar aqui essa tela para a gente começar aqui a nossa discussão. Eu gostaria de começar esse painel convidando o Tiago. O Tiago já está aqui do meu lado. Vocês vão entrando, eu vou observando as coisas aqui, depois eu vejo onde é que vocês estão. Tiago, o que você traz para a gente hoje que você acredita que sejam as principais novidades que você tem visto aí e que realmente são extremamente desafiadoras sob o ponto de vista de segurança em IoT? Boa tarde, obrigado mais uma vez pelo convite. Não sei se vocês viram, ontem o governo americano autorizou colocar dentro de pílulas de medicamento sensores para controlar se a pessoa está ou não tomando a medicação, e o médico vai poder acompanhar se a pessoa está ou não tomando o remédio. Isso saiu ontem, então o governo americano acaba de autorizar medicamentos terem esse tipo de controle de informação. Há 2 meses atrás, a empresa que eu trabalho hoje, a Yara, ela divulgou no mercado que está produzindo navio elétrico e autônomo. Ou seja, nós não estamos falando mais de carro. Um navio 100% autônomo. Então, vai desde um medicamento a um navio. Então, tem novidade e tem para todo quanto é tipo de gosto. Cibele. Boa tarde, muito obrigada também pela oportunidade de estar aqui representando, né? Eu penso o seguinte, que nós temos que, com urgência, adotar um modelo de governança. Porque quando a gente fala de IoT, nós não podemos pensar única e exclusivamente em equipamento, mas todo um modelo. É um ciclo de vida que vai desde a adoção da tecnologia do endpoint, o meio de comunicação onde os dados vão trafegar, como esses dados vão ser tratados, enfim, até o descarte do equipamento envolvido. Eu penso dessa forma que nós temos que, com urgência, adotar, incluindo políticas também nesse modelo. E um aspecto que me deixa muito preocupada é referente à malha de telecomunicações. Será que nós estamos preparados para mais dispositivos para o nosso meio de telecomunicações? Então, isso é uma preocupação grande. Então, a metodologia e telecomunicações, nós temos que nos preparar para isso. Metodologia, telecomunicações. Vou voltar para você, Tiago. Nesse cenário que você pontuou e que eu trouxe para a Cibele, o que você vê? Esses 2 aspectos foram levantados por ela. Na sua opinião, o que você vê de crítico nesse processo? Quando você usou esses 2 exemplos, onde aí, né, vamos substituir o elemento humano, né, no caso do remédio, com certeza, porque, né, até onde a gente acompanha, quem controla se realmente o medicamento está sendo tomado é o próprio paciente. Você passa a substituir isso por um controle remoto, né, de um outro profissional, no caso do navio também. Mas, na sua visão, é aí que está o risco, é onde você substitui funções humanas, colocando esse tipo de controle e criando vulnerabilidades? Eu acho que o risco tem um risco antes, né? A gente está criando a tecnologia, quer dizer, a gente está criando as inovações e está esquecendo de coisas básicas como segurança. Então, tem um risco primário, porque a gente discute muito que empresas de tecnologia têm que acompanhar tudo que está acontecendo, nos trazer as novidades e atualizações. Mas são empresas que não são de tecnologia criando coisas conectadas. Então, é uma empresa que produz navio, produzindo tecnologia. É uma empresa que produz medicamento, produzindo coisas conectadas. É a famosa boneca lá que estava conectada. São os equipamentos de DVR conectados. São equipamentos de drone conectados. Não são empresas de tecnologia. Então, elas estão buscando a inovação, buscando coisas novas, estão esquecendo segurança. E será que a gente não pagaria um pouco a mais para ter segurança? Boa. Ramiro, na sua opinião, o que é crítico, ou principalmente, na sua opinião, crítico, porque são vários aspectos desafiadores, na implementação do IoT? Bom, eu acho que, obrigado pelo convite, acho que o principal é a consciência do que está em jogo, né? Estamos falando de uma infraestrutura, de uma miríade de dispositivos diferentes, tecnologias, vendors, que podem ser atuantes, sensores ou atuantes, podendo levar até a riscos de vida, em algum caso. Eu acho que o que é crítico é criar essa consciência no mercado. Ainda que
questões de segurança e privacidade sejam uma questão crítica, algum nível de autorregulação tem que ocorrer, né? Para que não impacte a capacidade do IoT de oferecer serviço, transformação digital, crescimento econômico, tudo que está por trás dessa revolução. Então, acho que crítico para nós é fazer isso que a gente está fazendo aqui, discutir abertamente o que está por trás de uma infraestrutura de dispositivos IoT inseguros, que podem ser escravizados por botnets ou thinkbots, e comandar ataques, vazamento de dados, enfim, como é que isso pode ser utilizado numa economia, né, como é que isso pode impactar a economia, inclusive, de um país. Eu acho que crítico, nesse momento, é a gente realmente olhar para essa com uma ótica madura e honesta com relação a que riscos nós estamos falando, o que está em jogo nesse contínuo da economia. Longinos, na sua opinião, já temos aqui alguns cenários que foram colocados e alguns pontos críticos levantados, telecomunicações, questão da conscientização do que está sendo envolvido, né? As questões também colocadas por Tiago. Na sua opinião, são muitos pontos críticos, não é? Mas qual que você destacaria como o mais preocupante, seja na área em que você atua, no seu negócio, com esse avanço aí desenfreado do IoT? Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Graça, mais uma vez pela oportunidade. Acho que isso que é gostoso, a gente respirar isso, né? A gente trocar ideias, a gente refletir nossos dia a dia. E o ponto que eu diria é o seguinte, Graça, o ponto, pela minha passagem nas empresas, né, e analisando o mercado de uma forma global, a gente tem que pensar no IoT. O IoT já é uma realidade, né? Ele é um benefício. Quando eu penso em IoT, eu penso que nós estamos gerando cada vez mais comodidade para o mercado, né, que é o que a gente quer, comodidade, mas o sistema tem que ser mudado, né? Como qualquer indústria automobilística, por exemplo, ao lançar um automóvel, ele segue várias regras. A tecnologia, as indústrias de tecnologia não pode ser diferente, né? Qualquer novo lançamento deve ter alguns pré-requisitos de segurança, né? E até na parte educacional. Porque nós, usuários, nós temos ansiedade de fazer funcionar logo algum dispositivo que a gente recebe, né? A gente quer tirar da caixa e já conectar na internet. Mas a gente não tem os devidos cuidados. Então, é um trabalho de educação e um trabalho de regulamentação. Isso que mais me preocupa. Isso não é uma realidade Brasil, é uma realidade global, que as indústrias devem ajudar a fomentar a regulamentação e a educação de como utilizar o equipamento, né? Utilizar de uma forma segura e com controle. Donner, no segmento em que você atua, financeiro, que é um segmento bastante regulamentado, você acha que vocês conseguem ter um pouco mais de controle sobre o avanço do IoT? É um setor em que vocês investem bastante para tentar estar no mesmo ritmo, né, do avanço tecnológico. Como é que vocês estão percebendo a questão do IoT no segmento financeiro? Tá bom, boa tarde. Obrigado, Graça, mais uma vez por estar participando deste grande evento. Acho que duas coisas, acho que não foi à toa que eu sentei entre a Cibele e o Ramiro, que falaram sobre governança e falaram sobre consciência das pessoas, muito na linha do que o Longinos falou também. Eu tive a oportunidade de já entrar num banco, que é um dos bancos mais novos do Brasil, mas que ele já nasceu com mais de 1,5 milhão de clientes, baseado no seu histórico de financeira, com mais de 400 agências, com mais de 3 mil colaboradores, e que ele está com seu core bancário 100% em nuvem. A gente não tem nada proprietário em ativos dentro da nossa casa. E uma outra realidade, além do advento de cloud computing, não de uma novidade, mas de uma realidade nova para mim, estando dentro do Banco de Plan, é que a nossa oferta de consumo, não só nas agências, mas uma oferta total de consumo está dentro de uma plataforma digital. Governança é extremamente importante dentro de um mercado extremamente regulado, e a gente sente a carência disso, e a consciência ela é extremamente importante no contexto de usuário das tecnologias, que a gente está, durante muitos anos, para quem atua nesse mercado de segurança, batalhando para a criação de uma cultura de segurança digital mais saudável, e agora a gente entra num mundo que, não que a gente vai abandonar tudo que a gente já construiu até agora, mas é um mundo totalmente novo em relação a múltiplos dispositivos.
e que a gente não conseguiu criar uma cultura efetivamente sólida em relação a usuários. Tanto é, falando do meu segmento, o volume de fraude eletrônica bancária que a gente tem anualmente no Brasil. E agora a gente vai ter que aprimorar ainda mais a consciência e a cultura das pessoas que desenvolvem essas tecnologias. Uma das minhas principais preocupações é embarcar segurança dentro dos processos de desenvolvimento de software do banco onde eu atuo e nos bancos onde eu atuei antigamente. Muito voltado para internet banking, para canais eletrônicos, para cartão. Agora, nos últimos anos, a gente tem que se preocupar muito com telefones celulares, com smartphones e tudo aquilo que os desenvolvedores propiciam para esse mercado. Tem desenvolvedores que hoje estão fazendo funcionalidades dos nossos bancos digitais no Brasil e no mundo, que há 2 meses atrás eram gamers. Então, como é que a gente vai educar essas pessoas? E agora que a gente já está entrando no nível de maturidade satisfatório em relação a smartphones, a gente vai para smart TVs, a gente vai para geladeiras, a gente vai para o navio Tudo será smart. a gente vai para o navio lá da Iara, que o Thiago vai ter que se virar para colocar segurança, e por aí vai. Então, é um mundo muito bom para quem trabalha em segurança, mas muito desafiador. Só para polemizar um pouquinho, já no início, já passo para o Arley comentar também, um dos aspectos que a Cibele levantou e que a preocupa em relação a pontos críticos é exatamente essa infraestrutura de telecomunicações. Você agora, né, está atuando num modelo que está tudo em cloud. Quanto você acha que realmente isso pode ser um elemento crítico nesse processo? Ou a experiência de vocês tem mostrado que tem uma evolução também nesse sentido de garantir aí uma conexão, enfim, que suporte um modelo mais conectado, em nuvem? O modelo em nuvem ele nos dá uma capilaridade com uma limitação quase que infinita. Enfim, a gente tem grandes possibilidades de estar em qualquer lugar do mundo, com data centers distribuídos de múltiplos players. Mas eu não posso deixar de falar sobre a realidade que a gente tem da nossa malha de telecomunicação no Brasil, porque, enfim, puxando um pouco a brasa para o meu assado do segmento financeiro, nenhuma instituição financeira do Brasil, é uma questão cultural brasileira, ela vai deixar de investir no movimento de atendimento presencial, de agências. Óbvio que o objetivo sempre é tentar diminuir volume de operações em agências, porque mesmo com o volume de fraude bancária, o custo é muito menor. Mas, enfim, tem uma dependência muito grande. Então, a nível de banco digital, a nível de cloud computing, eu tenho a oportunidade de estar começando um trabalho dentro de um banco que está com core bancário 100% em nuvem, mas a dependência das operadoras, a dependência de poucas operadoras e a carência que a gente tem de malha dentro do Brasil é preocupante. Tá, perfeito. Arley, queria trazer você para essa discussão, já colocando 2 aspectos, né? O primeiro é pelo que vocês têm acompanhado em termos de cenários de ataques, né? O que vocês já têm percebido e têm presenciado e têm registrado já do aumento, né, dos ataques usando as infraestruturas de IoT, que eu acho que isso já é algo que vem acontecendo e que vocês estão bem update em relação a isso, só para a gente atualizar a plateia. E até que ponto a gente está falando uma bobagem, até que ponto tudo isso, né, todos essas coisas, entre parênteses, entre aspas, conectadas num ambiente de cloud, isso pode também ganhar uma dimensão que torna mais ainda vulnerável o cenário de ataques e propício justamente para o outro lado da força. Bom, obrigado, boa tarde a todos, obrigado mais uma vez pelo convite. Como indústria, nós temos um relatório anual de ameaças, em janeiro soltamos isso, e o aumento de ameaças em cima de objetos em IoT foi cerca de 2015 para cá de 78%. Então, isso está crescendo assim absurdamente, quase dobrando a cada 2 anos, basicamente, um pouco mais do que isso. No que diz respeito à indústria e à conectividade em cloud, ainda como indústria, a gente vê ainda nenhuma preocupação de quem, assim, reforçando o que todos já disseram aqui realmente, nenhuma preocupação com relação à segurança. Simplesmente a aplicação por si só. E é evidente que isso tem que mudar. Seja colocar uma segurança mínima necessária, saindo para quem desenvolve uma placa, enfim, qualquer tipo de tecnologia. E essa discussão, nós, como indústria, temos que começar a participar também. A gente começa a fazer uma exigência como isso, como fornecedor de tecnologia,
mas a gente também não vê, de certa forma, o lado de lá como fornecedor do produto requerindo isso. A preocupação principal, acima de tudo, é a aplicação, é a entrega da solução e não, enfim, no máximo a conectividade, como você mesmo mencionou agora com relação à parte de cloud. Eu gostaria Preocupante. de entrar em alguns aspectos que foram colocados por vocês. O primeiro é exatamente esse. Toda vez que a gente conversa em painéis sobre IoT, a gente primeiro constata o crescimento, o avanço quase que incontrolável desse fenômeno. Depois, as questões críticas que vocês colocaram. E aí, a pergunta sempre fica, há uma expectativa de que haja uma autorregulamentação. Acho que alguém falou sobre isso, né? Mas, como vocês são profissionais de segurança, né, e vocês, de certa forma, não têm o poder de controlar o avanço desses dispositivos, o que cabe, vamos fazer o exercício, o que cabe agora, na opinião de cada um de vocês, já atuar nesse sentido? Tiago, na tua visão, o que pode fazer hoje o líder de segurança, além de rezar, segundo o Sabá, o pessoal tem que ser, né, tem que ter fé, não pode ser ateu. Então, tem que rezar um pouco, mas, além de rezar, o que efetivamente, na sua opinião, por exemplo, você já está vendo esse cenário do navio aí, né, sem um comandante, né, físico, né, uma pessoa, mas, enfim, são coisas que não dependem de você, a implementação de nada disso é algo que está realmente inerente ao negócio. Mas o que hoje, na tua agenda, você já pode fazer, você tem como se preocupar e avançar nesse sentido? Tem uma coisa bem básica, Graça, que eu acho que todo mundo pode fazer dentro da sua empresa amanhã, é identificar todo dispositivo que esteja conectado. Coisa básica. E podem ter certeza, vocês vão achar no mínimo alguma coisa. Seja um controle de incêndio, seja um controle de porta, seja um controle de sensor de ar-condicionado, seja um controle de equipamentos de indústria. Tem vários diversos tipos de equipamentos hoje em indústria que são sensores que controlam diversas informações que as indústrias agora estão coletando e usando isso. É um legado que ficou largado e que está lá. E podem ter certeza, vocês vão achar diversas coisas. E aí tem que se identificar aonde isso está exposto, né? Tem muitas empresas que nem têm separação de rede industrial, né, de sistemas industriais para sistemas administrativos, né? Então, tem muita coisa que dentro da empresa hoje já está conectada, né? E, no meio ou outro, acaba chegando na internet. Porque, no final, se não tiver separações, vai estar exposto. Então, o que eu recomendaria é, hoje, faça o dever de casa com o que você tem, porque, com certeza, vocês têm alguma coisa hoje, ou dentro das empresas de vocês, ou dentro de casa. Desse lado, Ramiro, o que você acha? Você acha que, na sua opinião, esse é um dos caminhos? Você vê outros caminhos iniciais por onde vocês podem caminhar? E só colocando mais uma questão importante. A gente começou falando sobre um cenário de IoT, não que seja futurista, mas assim, algo que a gente pensar, um navio sem comandante e tal. Mas a gente está falando e está vendo ataques que estão usando dispositivos como câmeras e outros que são rotineiros, que estão aí, que a partir do momento que passam a estar conectados, começam realmente a estar a serviço do bem e do mal. Então, você acredita que um primeiro passo seja ter essa visibilidade, entender o que tem dentro da corporação que possa vir a estar ou já está conectado e que possa realmente gerar um ambiente de vulnerabilidade em IoT, que é uma coisa bem básica, né? Não estamos falando nem de dispositivos sofisticados? Não, verdade, concordo plenamente. Essa profilaxia, ou essa higiene cibernética para a IoT com coisas básicas, né? Exemplos, certificar que os dispositivos não tenham backdoors embarcados, remover a senha admin, tem todo mundo aqui deve conhecer, desabilitar a interface de gestão internet facing, coisas básicas, um playbook básico de checklist para garantir que os controles mínimos, num momento crítico como esse, a gente consiga aplicar e de forma até escalar esse tipo de verificação, né? Além dessa visibilidade do que a gente tem dentro de casa, é importante obter uma visibilidade no tráfego de rede, no tráfego dessa infraestrutura de IoT, né? O que está entrando, o que está saindo. Sim. Essas são tecnologias que já existem aqui nesse ambiente, tem vários vendors aqui, vários fornecedores que já nos oferecem essa tecnologia. Resta a nós a capacidade de articular a priorização dessa atividade, desse projeto, para trazer um nível de garantia inicial
crítico para as corporações. Não é ainda o ideal, mas já é uma higiene inicial. Longidos, na sua opinião, você acha que esse é um caminho inicial? Me parece assim, não é tão fácil, né? Dependendo de uma empresa, do tamanho da empresa, da quantidade de dispositivos que ela tenha, rastrear isso, ter essa visibilidade, nem sempre é tão simples, né? Como é que você vê esse caminho? Se você teria um ou outro também que você acha que pode ser um ponto de partida para começar a lidar um pouco com esse cenário de IoT dentro da corporação? Graça, excelente abordagem esse tema, porque, assim, uma vez que a gente é da área de segurança, uma vez que a gente é da área de TI, nós temos ainda mais responsabilidade de saber fazer as coisas, né? E aqueles que não sabem, a gente avisar como é que tem que ser feito, apontar os riscos e fazer o básico, porque a gente não faz, como, né, os colegas disseram, muitas vezes a gente não faz e não toma cuidado com o básico. Então, por onde a gente passa, isso faz parte da minha vida. Eu falo que eu adotei isso para a minha vida, que a segurança é um estilo de vida hoje, né? Como que é o estilo de vida? Dentro da minha casa. A segurança começa dentro da minha casa com as minhas filhas. Quando eu disponibilizo algo para elas, primeiro eu educo e mostro os riscos para elas e como que eu garanto que elas não vão fazer errado. E assim é dentro das empresas que eu atuo, né? Aquilo que eu entendo que é risco, que é problema, eu tenho que educar, mas responsabilizar. Não adianta a gente só falar de educação, não adianta a gente só ficar terceirizando, que é problema da indústria, que é problema do governo, e a gente fica no gerúndio e as coisas estão acontecendo. A cyberguerra está aí. As bombas vão ser ativadas no momento que eles quiserem ativar. Eu dei um exemplo, eu estava esse dia estava pesquisando sobre televisores, estou querendo comprar uma TV nova, eu entrei em um único site para pesquisar o valor. Daqui a pouco eu comecei a receber e-mail. Daqui a pouco eu entrei no Facebook e comecei a ver propaganda de televisor. Falei, gente, estão analisando totalmente o nosso comportamento. Isso não é um risco para a nossa segurança? Que sabe do nosso dia a dia, sabe dos nossos costumes, do nosso comportamento? Isso não preocupa? O que eu faço para garantir a minha segurança? O que eu faço para garantir a segurança dentro da minha empresa? Então, aonde nós atuamos, nós devemos nos posicionar e fazer acontecer. De uma forma, como que eu consigo controlar a minha empresa, como que eu consigo prover a segurança, como que eu consigo elevar a maturidade, como que eu consigo me aproximar do board e entender numa linguagem mais de negócio de segurança, não ficar falando de firewall, não ficar falando de antivírus com o negócio. Então, por onde nós passamos, nós temos essa obrigação e missão de fazer acontecer e provocar os órgãos também responsáveis. Na sua opinião, Cibele, a posição do Longinos, né? O papel aí do profissional de segurança, e tanto o Tiago quanto o Ramiro já contribuíram aí com alguns passos iniciais que podem ser dados. Mas e o board da companhia, na sua opinião? Até que ponto o envolvimento do board da companhia numa questão como essa? Porque os dispositivos, tanto esses básicos quanto os novos, vou voltar ao exemplo do navio, quer dizer, para a empresa, do ponto de vista de negócio, é fantástico sair na frente e oferecer uma solução que, com certeza, vai impactar todo o mercado em que ela atua, né? E aí, conseguir chegar com uma linguagem que faça com que esse board entenda que realmente é fantástico você ter um navio sem comandante, mas... A primeira coisa que eu gostaria de dizer é a respeito de liberdade vigiada, né? O Longinos, ele comentou alguma coisa de entregar equipamentos para as filhas, mas eu também acredito na liberdade vigiada e não há como. Hoje nós monitoramos as nossas redes, né, as redes locais, as nossas WANs, mas a gente vai ter que avançar nisso. O monitoramento ele vai extrapolar porque a IoT vai estar em qualquer lugar. E vai estar com qualquer profissional que esteja ligado à nossa empresa. Então, a gente vai ter que monitorar também esses dispositivos. Não há como não levar para os executivos quais são os riscos que envolvem cada uma dessas camadas desses dispositivos. Mas desde um navio até um microchip, que nós estávamos comentando na hora do almoço, um celular, enfim, qualquer dispositivo, qualquer endpoint utilizado, ele tem que ser monitorado e tem que ser avaliado o risco de utilização, né, ou de algum produto que vai ser colocado no mercado pela empresa, mostrar quais são os riscos para o consumidor final, para o produtor, para que eles possam tomar as decisões de o quanto de envolver segurança ou não. Ou, desculpa, o quanto investir em segurança ou não. É só assim. Vai ter que mostrar qual o nível de risco que cada uma dessas adoções corre, né, que provê para que ele possa tomar decisão. Não tem como. Dona, na sua opinião, você tem aí... Eu sei que cartilha manual não existe, mas, na sua opinião,
essas questões que já foram colocadas aqui, a visibilidade, né, a questão da responsabilização do líder de segurança, o papel que ele assume, né, de liderança nesse projeto dentro da companhia, ao mesmo tempo, a questão que a Cibele colocou de também ter uma conscientização, né, do board, né, nesse sentido. O que mais que você acha que é importante num processo quando você vê o avanço, né, desses dispositivos e, com certeza, a área de segurança não tem como ter o controle sobre esse avanço? Grande parte dos esforços, eu já citei antes, eu acho que passa, sim, da consciência de quem está desenvolvendo para esses dispositivos. Eu acho que dentro mas você acredita que essa consciência de quem está desenvolvendo os dispositivos, que eu entendo que hoje todos dizem que com o tempo, né, e com as dores provavelmente, muitos desses dispositivos acabarão embarcando a segurança ou trazendo essa segurança no design. Mas até lá, o que a gente observa hoje é uma indústria de consumo desenfreada, colocando dispositivos sem segurança, né, no mercado. Então, eu acho que assim, a cobrança, né, de vocês, profissionais de segurança, em que esse mercado tem essa maturidade, ok. Mas você acredita que isso vem assim, rápido? Não, não. Por si só, pelo mercado, pela indústria que disponibiliza esses dispositivos para a comunidade, não. Acho que sim, a gente tem um papel como influenciadores em relação à cultura do consumidor também. A gente estava falando aqui, o Longinos falou na Smart TV, o Ramiro falou em saber o que o dispositivo faz, e a gente já convive há algum tempo com hardenização. Vou ter que fazer o hardening do meu servidor, desabilitar aquilo que não é necessário, vou ter que fazer o hardening do meu sistema operacional, do meu banco de dados, mas por que não? Eu vou estar educando minha família, meus amigos, enfim, os funcionários da minha empresa, a ter mais cuidados com aqueles dispositivos conectados. Por exemplo, hoje tu tem um tênis que conecta com o teu smartwatch, que conecta com uma balança, tudo na internet, e depois ele faz uma métrica de quanto tu correu, e se tu quiser, se tu não desabilitar uma feature, ele coloca isso no Facebook. Volta e meia tu vê isso. Eu fiz esse hardening nesse conjunto de dispositivos da minha esposa, por exemplo, e falei para ela, não é controle de quanto tu está correndo, aonde do teu peso, até porque seria uma cyberguerra doméstica. Mas eu estou desabilitando as conexões com o Facebook, com não sei o quê, porque as pessoas que estão na tua rede social não precisam saber de detalhes por onde tu correu, por uma questão de segurança física nossa, de segurança pessoal. Então, eu acho que esse é um papel nosso. Quer dizer, na verdade, a gente está falando de práticas corporativas, mas no momento que você introduzir essas práticas no dia a dia, você vai contribuindo para essa cultura, eu né? Não tenho dúvida disso, que a gente levar isso no dia a dia está fomentando a necessidade de trazer segurança da informação cada vez mais dentro da nossa casa. Isso é essencial para a criação de cultura mais segura. Ali, falar um pouquinho aí sobre o cenário de monitoramento, rastrear isso, ter a visibilidade, né? Eu sei que tem, não falando especificamente de soluções, mas você acha que hoje, como é que você acredita que seria importante a empresa, por onde ela deveria começar nesse processo de entender um pouco como estabelecer uma estratégia aí correta de IoT? Olhando aí sob o ponto de vista de tecnologia mesmo, né? Não de um produto A, B ou C, mas em termos de tecnologia mesmo. Como qualquer solução e implementação de segurança pela análise do risco, seja na corporação com IoT ou sem IoT, enfim, com a informação que está sendo publicada em diferentes meios. Então, uma vez que você tem análise do risco, e especificamente agora nós estamos falando do IoT, e aí eu uso um pouquinho o que o Thiago comentou realmente, que existem inúmeros dispositivos, escada, enfim, análise de produção, enfim, uma série, relógio smart, que você consegue fazer pagamento hoje, simplesmente encostando no relógio. É análise do risco. E isso é a base de tudo. E a partir daí, até porque você vai ter inúmeros produtos, inúmeras frentes, e isso pode ser caro. É verdade. Pode ficar muito custoso para isso. Então, o que é importante? Tem, às vezes, um simples smartwatch para você, não precisa proteger. Aquilo é uma coisa realmente muito simples. Porque eu imaginei isso. Quer dizer, dependendo da empresa, você está falando aí de uma quantidade de dispositivos enorme, desde os mais simples até os mais sofisticados. E talvez o tempo que você vai gastar só para ter a visibilidade e rastrear pode, né, comprometer até o seu modelo de proteção. Né? A IoT vai virar quase tudo, né? Exato. De você chegar com um cartão na sua empresa, passar o crachá, ele iluminar a baia que você fica. Então, isso é importante. Pode ser que sim, pode ser que não.
A gente falou muito de PBX e IP ainda. Quantos não tiveram problemas com PBX e IP, com uma placa de rede que tinha uma senha Sim. padrão, que o nosso amigo acabou de comentar, que você discava no 0800, ele atendia e roteava aquilo para uma linha para fora. Eu falei isso agora de manhã. E aí você descobriu que você tinha uma conta telefônica para você pagar no final do mês absurda. É uma placa de rede, facilitando o acesso, manutenção, gerência, gestão. Tá. O Graça, risco, né? Só complementando. Sim, Longinos. Desculpa, mas eu não concordo que é caro e que vai ficar caro. Na década de 80, quando lançavam tinha os automóveis, o retrovisor do lado direito era um acessório. Airbag era um acessório, freio ABS é um acessório. Hoje não é mais, porque preza a nossa segurança. Eu vejo ainda, depois que isso virar um caos, eu vejo que isso ainda vai acontecer, de que vender com segurança vai virar moda. Isso vai virar mercado. Vai ser um novo mercado que eu vejo surgindo depois do caos. Tá? Esse é um ponto. Só que quando a gente fala em escala, Sim. deixa de ser caro, e sim, eu entendo que isso já vai embutir. Tiago? Eu só queria falar novamente. Quando eu falo caro, é a ideia de você... Vai chegar ao ponto que a segurança vai sair diretamente da indústria, de um telefone, de um relógio, de uma Smart TV, com um nível de proteção mínima necessária discutido pela sociedade. É isso que eu quero dizer. Então, mas é querer Perfeito. resolver. É alguém pegar eu- isso e resolver. Vamos resolver a questão da segurança? Ainda não paramos para fazer isso. Sim, Tem exato. que ter o caos para resolver. E aqui está o ponto. É, pegar às esse vezes, caos- exatamente. A gente estava conversando no Esquenta sobre isso. Às vezes, talvez, seja necessário aprender pela dor, né? Quando você fala do caos, é que, infelizmente, talvez alguns, né, teremos que ter alguns casos que efetivamente vão acabar gerando, né, e forçando todos os personagens dessa indústria a se movimentarem nesse sentido de proteção. É só pegar o gancho, né? Pegando o negócio do carro, que é um ótimo exemplo. Quantas pessoas tiveram que morrer para colocar cinto de segurança obrigatório, depois para colocar airbag, depois para colocar ABS? Ou seja, eram acidentes individuais ali que foram morrendo algumas pessoas. Nós estamos falando de IoT, que a probabilidade de impacto é muito maior, né? Estamos se falando em guerras usando IoT. Ou seja, nós não estamos falando apenas de situações comparadas a carro. Então, quanto tempo a indústria toda envolvida de hardware e software vai demorar para aplicar controle de segurança, como foi feito comparando com o carro que o Longinos bem trouxe. Então, acho que isso que a gente tem que provocar, né? A gente tem que provocar esse tipo de discussão. Lembrando que Perfeito. já teve carro invadido, né? É. Mandando, freando sozinho, enfim, limpador ligando. Pessoal, agora está bem, já esquentou bastante aqui. Eu acho que a visão, né, dos nossos participantes aqui já está bem clara. Nós estamos já com 115, é a última informação que eu tenho, já pulou para 122 profissionais acompanhando online, além de nossa plateia que já está praticamente completa. Perguntas não faltam aqui. Agora vem o meu trabalho. Eu fui observando aqui, tentar selecionar algumas. Qual é a ideia aqui para a gente tornar mais dinâmico o painel? Eu vou trazendo algumas questões. Quem puder responder sobre aquela questão, responde. Quem quiser complementar, mas vamos tentar ver se a gente consegue atender a maioria das questões colocadas aqui. Primeira pergunta que está vindo do YouTube, de quem está acompanhando a gente pela internet, é o Dimitrios Estevam. Obrigada aí, Dimitrios, por estar acompanhando a gente. O papel de regulamentação da segurança de IoT, na opinião de vocês, deveria ser feito globalmente? Vamos esperar uma ação global? Ou essa iniciativa, vocês acreditam que deveria partir de governos dos próprios países? O que vocês esperam como profissionais de segurança? Quem pode? Tiago, o que você acha? Já tem várias iniciativas em curso. Recentemente, um senador nos Estados Unidos, deve ter um mês, vocês podem pesquisar, ele levou esse assunto de segurança em IoT, querendo provocar uma lei sobre isso. A União Europeia também, mês passado, lançou isso, e o Brasil está também discutindo já isso para sair ano que vem alguma legislação em cima disso. Então, sim, as regiões já estão buscando as suas legislações para que os fornecedores de hardware e software sigam exigências mínimas para ter o produto disponível no mercado. Então, acho que esperar uma coisa global é muito difícil, porque, né, é tão difícil sair coisas globais, dada a situação política que a gente tem, globalmente falando. Então, acho que a forma mais rápida é cada país buscar a sua regulamentação. Eu não sei se... Mas alguém gostaria, tem alguma expectativa em relação à regulamentação Esse é o desse grande mercado? desafio, né? Quer dizer, é uma regulamentação global, teria que coadunar, obviamente, com as regulamentações locais
e aí nós estamos falando de questões de soberania, cyber power, quer dizer, coisas que podem significar desdobrar em outros tipos de riscos para um país, né? Da maneira que eu vejo, regulamentação sim, né? Tomando cuidado para não entrar na regulamentação onde outros órgãos vão regulamentar outros dispositivos em outros setores. Por exemplo, a Anvisa deve regular dispositivos médicos, a Anatel dispositivos telco. Essas, Quer na sua dizer, eu opinião, acho que viriam aí de alguns eu setores... não acredito num movimento modelo global. central, Tá. num único ponto central de regulação. Eu vejo mais ocorrendo um misto de autorregulação com alguns aspectos locais de regulação na adoção e na expansão dessa economia. Tá. O Graça, no meu ponto de vista, eu vejo essas iniciativas acontecendo mais de fora para o Brasil, porque, por exemplo, privacidade de dados, eu acho que vai provocar bastante essas Sim. regulamentações, até porque o Brasil não gosta de disciplina, não gosta de norma. Isso é cultural. Enquanto a gente não entender que isso pode ser um benefício para nós, que isso ajuda a organizar, isso nos dá tranquilidade, isso é um seguro, eu vejo o nome de segurança mudar no mercado daqui a um tempo. A gente já fala de defesa, não vamos falar de security. Porque security é um nome que assusta as pessoas e teme. E quando a gente mudar e falar, olha, vamos falar de defesa, as pessoas vão parar para ouvir. Então, eu vejo essas ações mais de fora para dentro. Até a questão da mudança aí semântica, né? Uma pergunta que está vindo aqui da plateia questiona vocês no seguinte sentido. Vocês estão falando de dois movimentos, né? Um que seria um amadurecimento da própria indústria que oferece os dispositivos de IoT, de, através da dor ou não, trazer um pouco mais de segurança. E outro seria a conscientização de quem utiliza. Na opinião de vocês, o que virá primeiro? Eu acredito que, pelo fato de as pessoas, nós, né, começarmos a entender que pode, inclusive, afetar o nosso bem maior que a vida. Imagine um dispositivo que afete ou a sua saúde ou deixe de funcionar em determinado momento e ocorra um acidente. A conscientização vai ser maior, vai bem ao encontro do que os colegas estavam comentando. Nós estamos vendo dentro das empresas, das indústrias, das corporações, a questão de IoT, mas se nós levarmos isso para a nossa vida no dia a dia, fica muito mais crítico, né? A questão da vida, a questão dos nossos bens. Então, a tendência é que a conscientização ocorra assim. E eu acredito que seja um caminho sem volta a isso. Não há como não ir ao encontro disso. Quem mais acha que a conscientização chega antes Eu da proteção na indústria? Eu acho que chega, e eu acho que a gente tem um desafio muito grande, puxando até que o Rongi nos comentou no começo, porque hoje muitas empresas ainda não trocam senha default de sistemas, né? Imagina educar os usuários domésticos a trocarem senhas default de dispositivos conectados, né? Ou seja, a gente tem que conscientizar que é um assunto importante e educar de como cuidar. Né? Aí você acha que, então, a conscientização tende a vir primeiro do que a segurança embarcada nesses dispositivos? Eu acho que todo mundo vai começar a cobrar isso. Pela educação. E aí a gente vai conseguir conscientizar que todo mundo tem que levantar essa bandeira e não só nós, como profissionais da área. Ali, você pediu, eu já passo para você. Eu acredito que sim também. A conscientização, evidentemente respondendo, eu acredito também como indústria que virá primeiro e provocará mudança na indústria, na verdade. Porque o usuário, por si só, seja lá qual segmento, ele vai exigir um produto com maior qualidade, com maior segurança, com as condições mínimas necessárias para atender a sua necessidade. Só um Perfeito. comentário breve, assim. Eu acho que Claro. as duas coisas têm que andar em paralelo, tanto a conscientização quanto determinado tipo de regulação, porque se eu vir a comprar um carro autônomo daqui a poucos anos, eu quero que esse carro autônomo tenha no manual dele a obrigatoriedade de eu trocar a senha de admin desse carro autônomo. Porque ela não pode ser usuário admin e a senha admin. E isso venha no manual, essa obrigatoriedade, que a troca dessa senha ela tenha que ter no mínimo 15 caracteres, alfanuméricos, letras maiúsculas, minúsculas, aquelas coisas todas. Enfim, então parte sim do usuário, mas vai partir sim da indústria. Quer dizer, você regular. acha que é um movimento quase que simultâneo aí, né? Um interferindo no outro, né? Não adianta eu vender um carro autônomo que tem um usuário de administração desse meu veículo, assim como tem de Smart TV hoje, de telefone celular, e esperar que por si só o usuário final vai trocar essa senha. Ele até vai trocar, mas vai botar é obrigatório trocar senha. Em vez de admin, ele bota 1, 2, 3, 4.
Longinos? Graça, eu não acredito que a conscientização vai vir antes. Eu sou bem realista e não gosto de me enganar. Vamos trazer para o nosso dia a dia. Dentro das nossas empresas, quando a gente faz os workshops, a gente educa. Volta dali de um mês, vê se o cara está fazendo. Vamos ser realistas. Quando fala de segurança, falando de segurança, não está fazendo, Graça. Então, esse tema, eu entendo que vai mudar quando realmente ele for obrigado a fazer. Tem algumas coisas que a gente não negocia. Tem que se virar regra. E aí a regra vem em conjunto mostrando o quê? O benefício. Eu acredito que nós mudamos nossa conduta quando a gente entende o benefício. Então, a regra tem que ser implementada, educando e mostrando o benefício. Igual o colega colocou, em paralelo. A regra não muda. Né? Eu não saio com o meu carro antes de trocar a senha dele por uma senha forte. Essa aí. é a regra. É isso aí. Eu penso assim, além do benefício, o nível de perda que você quer ter em determinada situação. Né? Então, você não mede apenas o benefício. Sim. O quanto você quer perder com a não adoção daquela segurança, daquele padrão que você deveria adotar. Ter essa consciência e assumir esse risco, né? Sabendo que você está correndo esse risco. Mais uma pergunta da plateia, e essa pergunta está relacionada ao cenário de ataques, né? Talvez aí o próprio Arley possa começar e depois vocês também. Quer dizer, independente de todas essas ações relativas à proteção ou à segurança embarcada nos dispositivos, ou em relação à conscientização, falando do cenário de ataques para 2018, que tipos de ataques vocês acreditam que podem avançar com o uso indiscriminado de dispositivos em IoT? Ou de IoT? Ok. A gente está falando aí de um avanço do DDoS, porque o ransomware esse ano foi, né, a menina dos olhos aí, dos dois lados, né? Se preocupou muito com isso, se falou, foi o vilão, foi o herói. Enfim, muitos falaram, que bom que aconteceu na Cry, que eu consegui convencer o meu board a investir em segurança. Então, teve várias visões aí. Mas, na sua opinião, a gente vai continuar ouvindo falar mais de ransom, os ataques usando infraestruturas de IoT tendem a crescer. Que tipo de ataques você acredita que pode impactar mais esse cenário para 2018? DDoS realmente foi o vilão voltado para a IoT. Isso a gente tem no relatório, depois posso compartilhar isso com vocês claramente. O acesso continua sendo básico, e nossos amigos comentaram isso muito bem. Quando você fala de gestão de um produto que responde, que pode ser acessado remotamente via web, por exemplo, os acessos continuam padrões na porta 80, na porta 443, com a senha admin, enfim, e aí olhando como indústria, se você não faz o básico da segurança, não há produto que esteja na frente que possa permitir isso realmente. Então, assim, DDoS realmente continuará como ponto forte realmente para o próximo ano, evidentemente. E, claro, acessos básicos para tentativa de exploração, de informação, das câmeras, dos Smart TVs, enfim. Isso é a tendência do próximo ano. Ok, mais uma pergunta do nosso público online, 122 executivos nos acompanhando, e a pergunta está vindo para você, Donner. É do João Paulo Spiderbeck. Como a IoT irá mudar a experiência de pagamentos para as pessoas e para o sistema bancário? E como a segurança pode fazer a diferença dos negócios bancários na transformação digital? Obrigado, João Paulo. Conheço o João Paulo. Obrigado por estar participando. Enfim, acho que a gente está num momento bem sensível no sentido de experiência de usuário, de aproveitar toda a facilidade de informações que a gente tem em mídias sociais, em redes, sobre momentos, sobre questões sociais das pessoas, e obviamente que os bancos estão aproveitando desse contexto para entender aquilo que a pessoa publica em sua rede social, e obviamente o banco está dentro dessa rede também, e para ofertar produtos financeiros, por exemplo, dentro da indústria que eu faço parte. Então, agora o céu é o limite, depende daquilo que a gente vai ter de novos dispositivos massificados com internet embarcada. Hoje o smartphone é uma realidade. Hoje não, já há algum tempo o smartphone é uma realidade. Então, eu tenho uma oferta de produtos baseada em engajamento, em social, em momentos, em user experience, daquilo que o cliente da minha instituição compartilha no mundo de internet. Isso que é importante também a gente ajudar a educar ele a compartilhar as coisas com cuidado. Aquilo que for massificado a nível de dispositivo é obviamente que os bancos vão se apropriar disso para essa oferta de produtos. Geladeira, a balança,
O smartwatch também. Uma gama de bancos brasileiros já tem, no mínimo, consultas a conta corrente dentro de iWatch. Enfim, acho que o céu é o limite. Depende muito. A pergunta foi muito boa. Talvez a minha resposta não tenha sido tão boa assim, mas a pergunta vai depender daquilo que vier de dispositivos em massa pós-smartphone. Para vocês aderirem, né? Mais uma pergunta do Celso Rummel. Como tratar com os milênios que já nasceram conectados em relação à segurança com IoT, cloud, porque eles já estão no mundo das fintechs, dos bancos digitais, dos cartões conectados. Então, vocês acham que trabalhar com os milênios pode ser mais fácil ou mais difícil? Quem pode responder essa pergunta? Eu acredito que a educação, né? A educação é primordial nesse caso. Mas mais fácil ou mais difícil? Porque os milênios vêm com uma cultura de conexão, de usar tudo isso no seu dia a dia. Eu vejo tudo como modelo mental. Não acho nem que seja mais fácil ou mais difícil. Tudo tem que ser adequado à mentalidade daquela época, daquela geração. Não existe um modelo para todo mundo. Ninguém vai seguir a linha dos 30, 40 anos, né? Cada um tem sua época e nós vivemos de fases e não existe uma fórmula. Não acho que vai ser mais difícil. Tem que ser alocado um modelo, tem que ter uma educação, uma conscientização. E quem não está acostumado a essa nova geração também vai ter que se adaptar. Tem os dois lados de adaptação, mas não acho que seja... Não existe dificuldade. Existem modelos mentais diferentes. Só para complementar, outras perguntas chegaram nesse sentido, um pouco que ampliam um pouco isso, que é em relação à convivência de várias gerações. A gente está falando de milênios, mas hoje nas empresas, né, muitas organizações convivem com diversas gerações, né? Então, na sua opinião, por exemplo, você acha que fica mais fácil, mais difícil, estabelece estratégias diferentes de conscientização, dependendo da geração, aquela que já vem com uma cultura de uso mais massificada? Ramiro, o que você acha disso? Olha, minha experiência, acho que eu sou mais na linha do Longinos, assim. Eu acho que é mais difícil, porque quando a gente fala de milênio, startups, essa cultura de transformação digital, o que está por trás disso, primariamente, são os negócios, né? É o lucro. E a gente, nós como profissionais de riscos de segurança, o nosso trabalho é permitir esse crescimento, essa geração e criação de valor, mas protegê-la, né? Então, a gente vai estar sempre ao lado desses desenvolvimentos, olhando de que forma a gente vai proteger e nunca ser barreira nessas implementações. Então, proteger essa geração e criação de valor dessas novas mentes, né? Desse novo modelo de fazer negócio. Acho que a gente vai ter que caminhar junto, mas não vai ser fácil, eu creio. O conflito do tradicional com o moderno, né? Nós vamos ter que nos adaptar, na verdade. Nós passamos por isso Exato. também, com os nossos pais e com os passados das tecnologias. Todos passamos. Exatamente. O que você acha, Tiago? Alguém me chamou aí, só para ouvir um pouquinho. Você acha que esse conflito, para vocês hoje na empresa, o modelo de conscientização, por exemplo, de IoT, você acha que vai ter que ter um approach diferenciado aí com essas diferentes gerações que convivem hoje nas corporações? Graça, eu vou somar. Eu concordo que tem que ter a lei, eu concordo que tem que ter a regra, mas a educação, de acordo com a combinação de fatores, ela tem que existir e ela é necessária. Uma coisa não vai andar longe da outra, não tem jeito. Mas eu foco muito na questão de educação. Eu vou pegar só um exemplo simples e rápido. Indústria. Quantos de vocês aqui trabalham em indústria ou já trabalharam em indústria? Regra simples. Segurança física. Andar na faixa. Regra simples. Clicar o clique lá no guia de vida quando trabalhar em altura. Tem educação, tem treinamento, e ainda tem gente morrendo. Então, educação é um ponto muito sério que a gente tem que trabalhar de uma forma diferente. Então, tem regras, tem ABNT, tem educação, e a gente não está conseguindo fazer o suficiente. E a IoT vai ser a mesma coisa. Como que a gente consegue abordar tudo? A legislação básica, mas também a educação diferenciada. Eu já fui comunicada aqui que a gente está chegando no final. Eu vou para a gente poder dar, né, voz aqui e vez para todos fazerem um encerramento. Vou começar com você, já, Longinos, comentando essa pergunta, mas, ao mesmo tempo, deixando a sua mensagem, o seu ponto de reflexão em relação a esse cenário de IoT. O que você acha que deve ficar, depois desse painel, como um ponto de reflexão importante aí, na sua visão? O ponto que você colocou, Graça, em relação à nova geração, Isso. o que a gente acha, nós não temos que achar nada. O ponto é esse.
Segurança da informação é algo que não se negocia. Vamos pensar como empresário, como dono. Dependendo do risco que nós estamos correndo, a nossa empresa pode quebrar e pode afetar o nosso bolso ou podemos ser presos. Eu digo que o brasileiro só aprende quando é preso. O empresário só vai entender que segurança é importante quando ele for preso, né? Então, assim, nós não devemos negociar, devemos expor os riscos e virar para os empresários e falar em que nível de segurança que você quer proteger. Porque a decisão é do negócio. E você acha que esse seria um ponto aí de reflexão que você gostaria de deixar como recado desse painel? O recado que eu deixo é o seguinte: segurança da informação é responsabilidade de todos. Não é responsabilidade de uma área. Não é responsabilidade de TI. Todas as áreas tratam informação. Todas as áreas têm sua parcela de responsabilidade. É aí que nós temos que trazer eles para o mesmo contexto, né? E como defender juntos a segurança. Perfeito. Ramiro, lá na ponta, você. Rapidamente. Bom, eu acho que a gente, como líder, nós, como líderes de segurança, nesse cenário, nesse momento, temos que nos posicionar como conselheiros confiáveis, os trusted advisors do business, né? A gente precisa ocupar esse espaço e promover essa conscientização, né? Conscientização pode ocorrer de duas formas, forma Piaget ou Pinochet, ou seja, pela orientação ou pela dor. Nós precisamos saber navegar entre esses dois modelos e dar a orientação adequada, desde o nível mais executivo, que está desejando tomar risco, até o nível mais baixo, que desconhece os riscos. Acho que vai ser um desafio interessante, mas nós vamos abraçar isso como profissionais e estar sempre ao lado dos negócios. Para você, Dônia, até em função do seu projeto atual, né, qual o ponto aí que para você está sendo de reflexão mais importante aí nesse cenário de IoT? Eu vou deixar um convite para que todos leiam todo o material que aborde os 6 princípios de confiança e resiliência em negócios digitais do Gartner. Eu não ganho nada do Gartner para estar falando deles aqui, muito pelo contrário, eu pago e pago caro, mas eles são uma fonte muito confiável de informações para tecnologia em geral e para segurança e riscos não é diferente. E dentre esses 2 princípios de segurança e resiliência para negócios digitais, não para bancos digitais, tá? Serve para tudo. Pessoas, em português fica meio estranho, tá? Mas pessoas centradas em princípios de segurança e a abordagem de riscos junto ao executivo. O executivo não quer saber de risco alto ou baixo, ele quer saber de risco bom ou mal. Então, é a gente entender como levar para ele que esse risco é um risco bom de tomar ou é um risco ruim de tomar. Essa é a reflexão. Perfeito. Tiago, para você. Não subestime a IoT. Ótimo. Bem simples, não subestime. Rápido. E hoje, às 5 horas, eu vou dar uma palestra sobre a IoT, falar de outro método de ataque, além de DDoS, então convido vocês para participar. Ok. Sibeli? Bom, a minha mensagem, na verdade, são 2 assuntos também. Primeiro, vou bater na tecla do modelo de governança, não esquecer que em todos os projetos tem que ser considerados os quesitos de segurança e IoT, ainda mais. Quais são os aspectos de segurança que envolvem em cada projeto, em cada produto que vocês estiverem trabalhando? E um último também é a questão do quesito segurança patrimonial e risco de vida. Não esquecer que, quando nós falamos com os nossos fornecedores, que uma aplicação para de falar com a outra, um equipamento para de conversar com o outro e uma rede para, é uma coisa. Imagine se é um hospital ou se é no trânsito um farol parar de funcionar ou os 2 ficarem verdes simultaneamente. Então, é um risco de vida que a gente corre. Como as aplicações, como as tecnologias vão se falar? Essa é uma grande preocupação também que eu tenho, além da malha de telecomunicações, e deixo só essa questão de governança para vocês. Ok. Arlen, seu ponto de inflexão aí, ou de reflexão em relação à IoT, que você gostaria de deixar nesse painel? Eu ainda insisto na análise de risco, realmente é fundamental para o negócio de qualquer organização, seja ele qual for, IoT ou não, e trazer o usuário, o consumidor da ponta, na verdade, como parte da associação, da discussão de segurança, porque senão, se você ir contrário também a ele, de alguma forma ou outra, ele vai conseguir conectividade, e você vai criar um monte de gente contrária, inimiga, dentro da sua própria organização.
Tá ótimo, Arlen. Obrigada. Bem, gente, ficaram muitas perguntas ainda sem resposta, mas eu convido vocês, no meu último painel, eu costumo fazer o seguinte, vou fazer uma varredura agora, até o último painel das perguntas. O último painel vai falar sobre inteligência artificial, né, o security cyborg, se eles vão ser substituídos pelas máquinas, até que ponto eles acham que isso vai ser uma maneira também de conseguir uma defesa mais automatizada. Mas algumas questões que também foram trazidas aqui nesse painel eu consigo trazer para o nosso último. Então, vocês estão convidados, além de acompanhar as palestras aqui na nossa arena, participar do nosso último painel. E eu gostaria também de uma salva de palmas para os participantes aqui do painel de IoT. Muito obrigada.